Senhoras e senhores, rejuvenescentes de plantão, hoje é dia de comemorar. Boa noite pra vocês. Estamos muito felizes aqui porque, live número 100, para todo mundo que é habitante do YouTube. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Bora Rejuvenescer, live número 100. Comemorando esse marco, viramos centenários dentro do canal de longevidade. Então super a ver. A gente está muito feliz aqui porque esse 100 representa muita coisa, tá? Muito estudo e muita superação. Muita exposição. A gente fez aqui, a gente quer hoje bater um papo, a gente fez o quê? A gente foi lá olhar a nossa primeira live, inclusive a gente convida você que quiser assistir, assiste lá. A gente estava lá meio contido, assim, né? Bem diferente do que a gente faz hoje aqui, conversando mais descontraído, mas foi muito bom pra gente ver o que a gente fez até aqui, tudo aquilo que a gente viveu, né? Exato, assim, foi engraçado que eu tava com cabelão, o Wallace também tava super diferente, a gente tava num momento que ele tinha acabado de passar por um monte de coisa digestiva, então a gente tava mais magro, enfim, mas começamos, né? Mas muito assim, determinados a superar as nossas inseguranças, porque antes do Bora, a gente estava sem Instagram, a gente era a galera do bicho do mato que não tinha rede social. E a gente decidiu começar já fazendo live. Então, se você rolar o feed lá do Instagram, eu acho que nossa segunda postagem já foi uma live. Assim, a gente já começou assim, desde então. Raramente a gente passou uma semana sem fazer, né? A gente teve alguns momentos desafiadores aí, mas estamos aqui para poder relembrar isso, né? O que foi mais desafiador para você? Mais desafiador? Botar a cara aqui na câmera, sem dúvida nenhuma, né? Porque a gente antes, como a Amanda falou, a gente estava sem Instagram, não era para aparecer, né? Eu sempre gostei de tirar foto, botava postagens e tal, mas nunca para eu querer aparecer. Alguma coisa ou outra a gente botava, né, família e tal, mas não era normal. E aí quando a gente teve esse desafio, né, vamos entrar nessa seara? Vamos. E muita coisa aconteceu durante esse tempo todo e chegamos aqui depois de 2 anos praticamente em 100 lives. E a gente está muito feliz porque foi um desafio pra gente, continua sendo, mas cada vez mais uma motivação pra gente melhorar a nossa comunicação, a gente se melhorar como pessoa. A gente já testou tanta coisa que a gente leu ao longo desse caminho, que a gente veio falar aqui nas lives. Então hoje é uma conversa para você estar aqui junto na sala com a gente, podendo comemorar. Se tiver aí, faz o seu tintim, por favor, porque 100 lives em 2 anos não é para qualquer um e a gente agradece muito quem acompanhou a gente. E sem pandemia, não é live por conta da pandemia. Então, assim, para você que caiu de paraquedas aqui, se é a primeira vez que você está vendo a gente faz lives num formato de trazer um conteúdo muito reflexivo e informativo sobre como a gente pode viver bem hoje para ter um futuro melhor, para ter uma longevidade melhor. Então aqui é o nome do nosso canal, né? Bora Rejuvenescer. Então, para mim, o maior desafio foi trazer informações que a gente aprende no meio acadêmico de uma maneira que não fosse professoral. Porque quem está habituado a dar palestra, que a gente tá, né? Quem já deu aula em universidade, que foi o meu caso e tal, às vezes tem uma postura meio de seminário para poder falar de conhecimento. Então, acho que o nosso principal desafio foi falar de conteúdos que a gente estuda, mas de uma forma que seja divertida, espontânea, dinâmica, sendo quem a gente é. Então, o que você vê aqui é o que você também veria com a gente. Várias gafes ao longo de muitas lives, né? Aconteceram, né? Várias, mas que bom, ficou gravado aí para a posteridade. A gente foi melhorando ao longo do tempo e a gente vai continuar cometendo gafes. Então, o que a gente fez? A gente foi lá, vimos a nossa primeira live, analisamos aquilo que a gente falou, né? Olhamos a nossa trajetória e separamos algumas coisas aqui para conversar dessa trajetória. Para você que acompanha a gente no Bora Rejuvenescer, ou para você que está chegando, saber um pouquinho daquilo que a gente vem passando ao longo desse tempo aí, como é que a gente chegou na live 100. Então hoje são 100 lives para rejuvenescer, literalmente, né? E passando pelos 8 elementos. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o que fez a gente entrar nessa jornada, os motivos que fizeram a gente estar aqui, recapitular o que é rejuvenescer e o que é o Bora Rejuvenescer, o que são os 8 elementos.
e fazer um panorama aí do quantitativo do que a gente já produziu aí hoje. Pois é, e aí a gente conversando, a gente levantou aqui o que fez a gente entrar nessa jornada, né? Quais foram os principais motivos, os desafios que a gente viu ao longo desse caminho, mas principalmente os motivos que fizeram a gente entrar nessa jornada. Então, quais foram? Vamos falar sobre eles. São 4 motivos centrais, né? Que assim, fizeram a gente estar aqui. E a gente fala isso detalhadamente na primeira live. Então é interessante que você passeie lá para poder ver isso com mais profundidade. Mas um dos motivos são 4, né? Um são as nossas experiências pessoais. A gente relembra na primeira live que eu já passei por depressão, por quadro de ansiedade. O Wallace já passou pela síndrome do pânico também. A gente já passou por uma série de questões digestivas que fizeram a gente perder muito peso e depois ganhar peso, no meu caso e tal. Então são situações, e isso fez também a gente ter um período de dependência física, porque a gente teve uma lesão muito parecida também no pé. Eu rompi 2 ligamentos, ele teve uma entorse que fez a gente ficar dependente fisicamente em um momento da nossa vida. A gente pensou, meu Deus do céu, a gente está tendo um quadro que é muito comum em ver no processo de envelhecimento, né? De dependência, de solidão, de depressão, da forma negativa do envelhecer. E a gente pensou que a gente, se com 40 anos a gente já estava tratado desse jeito, como é que ia ser depois? E o Wallace já ajudou a cuidar de familiares. Eu fiz mestrado e doutorado na área de envelhecimento de fragilidade muscular. Então eu fiquei muito assustada com isso. E eu tenho 2 avós que são o oposto. Uma faleceu com 70 e pouco, muito debilitada. A outra está com 94, super bem. E elas tiveram uma jornada de vida muito diferente. A gente começou a olhar o que faz a diferença para envelhecer bem e para envelhecer mal. E se a gente não mudar, como é que vai ser isso, né? Essas experiências pessoais pelas quais a gente passou, elas foram muito significativas para a gente poder olhar e pensar assim, caramba, imagina uma pessoa passar anos, né, vivendo de uma forma com perda de autonomia, com um pouco mais de limitação. A gente passou a pensar bastante sério sobre isso, porque essas experiências pessoais que nós tivemos em relação à área da saúde, principalmente, mexeram com a gente, fizeram a gente sentir na pele a antecipação de certas consequências físicas que acontecem com a pessoa numa idade mais avançada. Então isso mexeu e a gente parou para pensar, caramba, como é que eu quero me cuidar daqui para frente? Né? Você já pensou dessa forma também? Já passou por alguma limitação que você tenha pensado assim, caramba, e se isso acontecesse comigo para o resto da vida? Se eu passasse o restante da minha vida limitado como eu estou agora? É difícil, né? Porque a gente quer movimento, a gente quer interação, a gente quer viver com liberdade, com autonomia. E quando a gente fica limitado por alguma situação, alguma restrição física, isso incomoda bastante. Então, um dos motivos foi esse. A gente olhou com muito carinho para a situação pela qual a gente estava passando fisicamente e isso acendeu um alerta. Acendeu um alerta. Caramba, como é que eu penso nisso para o longo prazo? Como é que eu resolvo isso? Observa a sua volta, né? Se você cuidou de alguém, ele falou de você ter ficado debilitado, mas às vezes você cuidou de algum familiar ou está cuidando. Como é que isso está impactando na sua vida? Quando nós não nos cuidamos e negligenciamos nossa saúde, isso muitas vezes impacta no nosso entorno no futuro, num filho que vai ter que cuidar. Ou a maioria que não está tendo filho, hoje em dia, ou está tendo um só, como é que vai ficar isso? É justo com a pessoa? É justo com o familiar que a gente fique dependente, né? Então, a gente começou a ficar muito reflexivo com o que estava acontecendo à nossa volta. Pois é, isso foi um dos motivos pelos quais a gente parou e falou assim, caramba, será que a gente não precisaria fazer as pessoas pensarem sobre isso? Será que não é importante levar esse tipo de reflexão
para quem assiste a gente, aí a gente como é que assim, a gente quer envelhecer, ai, né? cara, aí vem a vergonha, né? Vem aquela coisa, pô, será que eu vou botar minha cara no YouTube, no Instagram, nisso tudo? E a gente entendeu que valeria a pena, né? Porque fazendo talvez alguém pensar como a gente tem pensado na nossa vida, na nossa saúde, na qualidade de vida que a gente quer para o futuro, isso já traz um ganho absurdo de qualidade de vida. A gente quer muito que as pessoas que nos ouçam também possam pensar sobre isso. Então, exatamente. Vamos falar. Mas isso não foi o único motivo, né? Não, a gente falou, né? Foram 4, a gente falou de um. O segundo motivo foi uma consciência acadêmica desse processo de envelhecimento. Eu fiz mestrado na área de envelhecimento, mas na parte do envelhecimento saudável. Então, no mestrado, eu avaliei, junto com a equipe, mais de 800 pessoas para poder ver como é que era a questão da massa muscular, como é que a gente pode ter uma avaliação mais simples do processo de perda de massa muscular durante o processo do envelhecimento. Só que no doutorado eu trabalhei com síndrome de fragilidade, que é uma síndrome que não tem só a perda de massa muscular, mas existe uma deterioração de todo um processo bioquímico e fisiológico que vai levando o idoso a um grau de dependência do outro e muitas vezes morte. Então, para poder fazer coisas simples do dia a dia, não tem força muscular. Para poder sentar no vaso e fazer suas necessidades, precisa de ajuda. Para botar um sutiã, não consegue, porque não tem destreza. E esse movimento aqui para poder pegar garfo, para poder pegar, às vezes, manipular o alimento, não consegue. Isso me assustou muito, porque eu vi que a quantidade de pessoas frágeis e o que a gente chama de pré-frágeis era alta aqui no Brasil, é alta. E quando a pessoa, a gente coloca em 3 níveis, né? Não frágil, pré-frágil e frágil. Quando a pessoa já está num processo de fragilidade, mesmo se ela tiver um cuidado com sua massa muscular, ela consegue conter o aumento do grau de dependência. Mas quando ela está no nível pré-frágil, ainda dá para intervir com exercício de força, com alimentação. Então, com um conhecimento desse, por que não trazer isso para as outras pessoas? Como compartilhar esse conhecimento que a gente tem de uma forma mais fácil, mais palatável, e essa consciência acadêmica para sair além da academia, né, da universidade? Como é que a gente pode trazer isso daqui pro próximo, né, para quem nos ouve? Aí haja mentoria para poder se soltar. Pois é, oratória, né, enfim. Estudo de oratória, de tudo. Então, assim, foi um desafio pra gente. A gente começou a buscar ajuda para poder se soltar aqui na Câmara. Porque a gente sabe que o meio acadêmico ele é extremamente importante, ele traz a vanguarda da pesquisa, ele traz a inovação, traz os artigos, traz as informações, só que isso precisa passar por um processo de facilitação para muitas pessoas, ou que seja uma linguagem adequada para chegar e as pessoas realmente entendam. O processo acadêmico é super importante e a gente tenta aqui trazer essa consciência acadêmica para uma linguagem que seja mais ajustada para quem assiste a gente possa chegar em pessoas, né, que tenham acesso a essa informação. Então isso é muito importante. A Amanda fez estudos muito importantes, eu tive lá na defesa dela, do mestrado, doutorado na época, foi bacana, a bichinha tava lá, ó, defendendo a banca, tô aí, e mandou super bem. Então, essa consciência acadêmica também passa aqui pro Bora Rejuvenescer, porque a gente traz estudos, a gente traz dados científicos, a gente traz isso em muitas das nossas lives. A gente costuma dividir as lives geralmente em 3 momentos, a primeira com dados. E esses dados geralmente são dados científicos. Então, para você que está conhecendo a gente agora, você que já conhece, vai lembrar que quando a gente faz live no Bora Rejuvenescer, geralmente a gente divide sempre em 3 partes. E a primeira parte vem com dados robustos de pesquisas, de coisas que são importantes. Então, a parte acadêmica, a consciência acadêmica, trazer informação que é útil, que funciona, a gente gosta muito de fazer isso e acha super importante trazer aqui para o Bora Rejuvenescer numa linguagem que você possa
captar aí do outro lado e entender E bem. de diferentes formas, tá? Se você gosta de ouvir, tem podcast, tem pílula de 5 minutos. Se você não tem muito tempo, então tem 5 minutos velocidade 2, quase a velocidade do Creu lá. Se você Se você gosta de ler, então tem site, tem os nossos textos, a gente publica toda semana, de 10 em 10 dias, né? A gente publica um texto lá. E tem as nossas postagens para quem gosta de um conteúdo mais rapidinho. Então já vou aproveitar que você deu a dica aí. A gente está no Spotify com as pílulas da longevidade, também no YouTube. A gente tem o nosso site, que é o borarejuvenescer.com.br. Então fica o convite, visita lá, e tem aqui o canal do YouTube, onde a gente faz as nossas lives toda semana e coloca também os nossos cortes, enfim, tem em várias redes e a gente vai chegando em outras também, assim que a gente conseguir se organizar, porque a gente vai aos pouquinhos explorando outras formas de se comunicar para levar a ciência da longevidade de uma forma acessível para todo mundo que assistir a gente. Exatamente. Falamos aqui de 2 motivos, né? Então, o primeiro deles foi a nossa experiência pessoal, passar por situações de limitação, de falta de autonomia, mexeu muito com a gente resolveu mergulhar nesse assunto da longevidade e falar ele com quem nos ouve. Segundo, a gente entendeu que a consciência acadêmica é importante de transformá-la numa linguagem simples e objetiva e clara para quem ouve a gente. E o terceiro ponto é, vamos dizer assim, né, aquilo que ilumina o Bora Rejuvenescer, é o que a gente chama de chamado espiritual, né? A forma como o Bora Rejuvenescer veio para a gente, que a gente abraçou essa mensagem, né, do plano espiritual, que a gente leva muito a sério a parte da espiritualidade dentro do Bora Rejuvenescer, e quando a gente recebeu essa missão de levar a mensagem, né, de uma vida com qualidade, bem vivida, não só para o nosso presente, mas também para as nossas gerações futuras, a gente ficou muito empolgado com isso, né, e foi realmente um abraço da espiritualidade, foi um convite, uma missão, algo que a gente recebeu com muito carinho, e a gente está aqui se esforçando todos os dias para poder fazer com que isso chegue a você também através da linguagem espiritual, que a gente leva muito a sério. A gente sempre nas nossas reuniões, como sócio, como trabalhador aqui do Bora, a gente faz uma oração, a gente pede orientação divina, a gente pede orientação para a equipe espiritual do Bora, e a gente procura fazer isso de uma forma que seja muito verdadeira e dentro dos preceitos cristãos. Cristãos não a ver com religião. A gente não está falando de religião aqui, a gente está falando dos ensinamentos morais, de procurar fazer o bem, procurar divulgar uma mensagem. Jesus Cristo, ele falava por parábolas, ele falava de uma maneira simples e para todos. Então a gente modela ele nesse sentido, como a gente pode falar para todos, como a gente pode expandir essa mensagem para todo mundo, e como a gente pode fazer isso com respeito ao próximo, como a gente pode fazer isso de uma maneira que a gente viva com significado, que a gente estimule as pessoas a viverem com um sentido na vida, que olhe a sua caminhada sabendo que cada um é Deus aqui. Vós sois deuses. Então, cada um tem uma missão, nem que seja dentro da sua casa, de tornar aquele ambiente melhor, de evoluir como espírito. Então, como a gente pode contribuir e aprender a evoluir juntos nessa jornada, junto com você, junto com esses aprendizados que a gente está tendo. Então, dentro da missão do Bora, a gente tem como é que se fala? Dentro dos valores do Bora, a gente tem um valor muito forte de liberdade, da pessoa ser quem ela é e ter o envelhecimento que ela quer ter, da forma que ela acha adequada para ela, para o bem-estar dela, de amor e de verdade, de tratar com amor aquilo que faz, aquele que está à sua volta, e com verdade também. A gente é muito verdadeiro no que faz. Então, sentimos que havia um chamado da espiritualidade pra gente, né? Havia uma ideia de missão naquilo que a gente quer fazer, e aí a gente resolveu ser protagonista desse processo. A gente falou o seguinte, esse é o quarto motivo. Vamos sair do mato, né? De quem não quer botar a cara, e vamos
olhar para aquilo que a gente pode fazer para levar uma informação para as pessoas sobre qualidade de vida, sobre pensar sobre a vida, sobre pensar sobre as suas emoções, pensar como é que a pessoa pode ajustar a sua alimentação, o seu exercício, juntando vários elementos, porque o Bora Rejuvenescer, ele é formado por 8 elementos. A gente conversa sobre eles em diversas das nossas lives e eles estão também lá no nosso Instagram, bem explicadinhos, para você poder entender o que é cada um desses elementos que nós consideramos essenciais para uma vida de qualidade. É muito comum que a gente ouça, né, falar sobre longevidade e o enfoque seja dado, por exemplo, para a alimentação, para um bom exercício, para você poder se manter em forma, bem alimentado e tal. Só que a gente sabe que tem muitas outras coisas em jogo na vida humana, né? A gente precisa ter uma moradia para a gente poder considerar como um local de pertencimento. A gente precisa estar bem informado sobre os nossos direitos e deveres na sociedade que a gente vive. A gente sabe a importância dos relacionamentos e da sociabilidade com os outros. A gente viu o quanto que isso fez falta durante a época da pandemia. Então, o ser humano, para que ele viva melhor, que ele viva mais tempo, a gente não pode colocar o foco só em alimentação e exercício e sono. Nós temos muitas outras áreas que se complementam na vida. Uma delas, por exemplo, que a gente fala, né? A parte financeira. Quem vive sob estresse financeiro não vive com qualidade de vida, está sempre preocupado naquilo que pode prover para os outros ou que não consegue ter de trabalho, de dignidade com o seu trabalho. A pessoa que está preocupada com o seu lado emocional, que está passando por dificuldade de lidar com outras pessoas. São muitas coisas que englobam o aspecto longevidade para a gente. Então, a gente costuma dizer que o nosso canal ele fala sobre saúde, sobre desenvolvimento pessoal e sobre longevidade, buscando uma integração com o aspecto físico, mental e espiritual. Exatamente, né? Muito bem. Não é isso? Meu bem, totalmente. É isso. O Bora Rejuvenescer é isso. E foi interessante que dentro desse motivo do protagonismo do processo, quando a gente observou, primeiro a gente pensou assim, como é que a gente quer envelhecer? O que a gente acha importante dentro da vida e do processo de envelhecimento. E ao invés de ficar como observadores dos trabalhos, a gente decidiu estruturar uma coisa que a gente acha que é a nossa cara e que de repente pode ter pessoas que se conectam com essa forma nossa de ver o mundo, de ver a vida, de ver como é que pode se envelhecer bem começando agora, porque é um processo contínuo. Então, a gente foi começar a buscar, né, no momento de estruturação de empresa, como é que ia ser o nome, o que é o envelhecer pra gente? A gente foi no dicionário, né? Isso tá até numa publicação, eu tô pegando aqui no celular porque eu tô vendo exatamente uma postagem que a gente fez lá no Bora, bem no iniciozinho. Tá fixada essa aqui, ó. Você sabe o que significa rejuvenescer? Então fala. Então, primeira coisa, rejuvenescer não é envelhecer, nem é rejuvenescer. A gente não tem a proposta aqui de parecer mais jovem, de ser contra o avançar da idade. Só que por que a gente quis botar rejuvenescer, né? Quando a gente foi ver a definição de envelhecer dentro do dicionário, tornar-se velho ou mais velho, dar ou tomar aparência de idoso, aparentar ou fazer aparentar mais idade. E aqui entra um adendo. Parecer idoso, a gente não tem qualquer problema com isso, mas a noção cultural que está mudando agora do que é ser idoso era uma noção. Eu vou dar um exemplo muito figurativo disso. As plaquinhas de idosos de 60 a mais até um ano passado eram idosos com uma bengala. E assim, a gente dificilmente vê alguém hoje com 60 anos e uma bengala. A gente com 60 anos dando pirueta. Pois é, então assim, quando fala dar ou tomar aparência de idoso, a imagem mental que vem para a maioria das pessoas é de uma pessoa enrugada e dependente fisicamente. Então, essa definição aqui está dentro desse contexto cultural.
Terceiro ponto, ficar ou fazer ficar sem o frescor, o viço e o brilho. A gente começou a discordar. E a última, que aí foi a catapulta, que é estar próximo do fim. A gente não acha que envelhecer é isso. E o que aconteceu? A gente leu esse livro aqui, que é de um geriatra daqui do Rio, Sérgio Abramoff. Provavelmente vai aparecer ao contrário para você, mas não tem problema. Ele se chama Rejuvenescer. A saúde como prioridade. Então, a definição que a gente vai ler aqui é um compilado do que ele define no livro. Rejuvenescer. Tornar-se velho ou mais velho de forma saudável, produtiva, serena, criativa, ativa e autônoma. A gente, muito mais a ver com a gente, com o que a gente acha. 2. Envelhecer valorizando a individualidade e o autoconhecimento. Isso é uma coisa que a gente preza pela liberdade individual. Eu hoje não pinto cabelo. Se eu levantar aqui, é que a distância que eu tô não aparece. Eu tô com muito cabelo grisalho, principalmente aqui na parte de baixo. E isso para muitas mulheres é fora da caixinha, para muitos homens também, tal. Pode ser que em algum momento eu queira pintar de rosa, mas eu quero ter a liberdade de fazer isso. Rosa? Quem sabe? Laranja. E assim, o Wallace, ele gosta hoje de raspar o cabelo, deixar a barba um pouco maior. Mas já teve um momento dele estar com o cabelo maior, dele estar sem barba. Então, assim, a pessoa faz o que quer. E envelhecer integrando cuidados nutricionais, físicos, mentais, emocionais, espirituais e financeiros. Pronto. Então, isso bateu muito mais com a nossa ideia de envelhecimento. E a gente criou o Bora, que é vem com a gente rejuvenescer, que é envelhecer dessa forma. Vou te falar, nada mais carioca, né, cara? Bora. Tem esse adendo, bora porque a gente é do Rio, aí não tem jeito. Não tem jeito, daqui no 021 bora, vambora e é isso. Só que aí teve um processo também de estruturação, né? Quando a gente pensou em falar sobre esse processo de envelhecimento, sobre esse estilo de vida, né? Essa forma de construir uma comunidade que pense dessa forma, né? Que capte as pessoas, né? Que estão a fim de viver num estilo de vida saudável, um estilo de vida de qualidade, aquilo que a gente, acho que todo mundo nos seus melhores e maiores sonhos tem, de poder se sentir ativo, alegre, com energia por longo tempo na vida. Só que isso tem que ser construído, isso tem que ser buscado. A gente acredita muito nisso, que é possível fazer isso. E aí a gente começou a pensar o seguinte, para estruturar, né, essa missão, esse sistema, como é que a gente pode fazer? E aí pensamos em alguns estágios, e desde o início a gente tem dito o seguinte, o Bora Rejuvenescer, ele tem vários estágios. Só que a gente quer deixar você curioso. E a gente não vai falar todos eles, porque nós temos um projeto de vida aqui dentro do Bora Rejuvenescer. Se você for pegar a nossa carinha lá na primeira live e ver a gente agora, a gente está o quê? Ao longo da nossa própria vida, botando a nossa cara, mostrando como é que a gente vai mudar ao longo do tempo e como é que isso vai acontecer dentro do que a gente faz. Então, estipulamos etapas dentro do Bora Rejuvenescer. O que a gente pode falar são as duas primeiras. E aí, para você que vai acompanhar a gente ao longo da nossa jornada aqui no Bora Rejuvenescer, a gente vai chegar ao momento certo de poder mostrar e falar sobre as outras. Mas as duas primeiras a gente já pode falar, né? Sim. Quais são? Informação de massa, que é divulgar, falar o máximo possível. Falar. Tem hora que ele te parece estar falando para poucas pessoas, mas isso não importa pra gente. Nossa missão é trazer uma informação de massa sobre esse processo do envelhecer. É necessário falar sobre o assunto, Sim, né? E da forma que a gente acredita. Então, se você olhar a logo do Bora... É tão bonita. Ela é uma logo linda, ela é uma estrela. Eu acho que não vai dar pra ver aqui. Mas enfim, tá aqui, ó. Tá vendo? Você procurar no perfil da gente, vai estar lá, bem explicadinha também. E são 8 elementos. A gente tem uma publicação no YouTube que explica bem cada elemento, mas a gente pensou assim, temos que
levar essa informação para a maior quantidade de pessoas que a gente conseguir. O meio digital é um excelente meio para isso, então a gente fez conta em todas as redes sociais e está publicando continuamente para falar de 8 elementos que ele estruturou, porque ele tinha organizadinho, e a gente roda nesses elementos, que é alimentação, movimento e descanso, né? São elementos duplos em cada estrela, cada ponta da estrela, uma estrela de 8 pontas. Emoções e autoconhecimento, criatividade, sexualidade, sociabilidade e relacionamentos, direito e finanças, moradia e espiritualidade. Então a gente roda nesses elementos trazendo informação de massa. E o segundo ponto é o livro. A gente está escrevendo material, conteúdo e um livro para poder trazer e sedimentar isso, tudo que a gente está construindo aqui a olhos vistos, né? Muito legal, né? A gente se sente muito feliz por estar fazendo, né, construindo esse sistema, né? E tem gente que está acompanhando a gente desde o início, outros vão chegando ao longo do caminho, mas como eu falei aqui, é um projeto de vida para cada um de nós aqui. A gente está realmente montando um sistema, inclusive a gente usa até, né, um foguetinho, umas coisas assim, lembrando... É um sistema. É um sistema, né, para navegar nesse universo da longevidade, porque hoje em dia nós temos percebido que a chamada ciência da longevidade, ela está ganhando corpo, ela está ganhando força. A gente tem visto muitos autores que têm publicado coisas interessantíssimas ultimamente sobre o assunto da longevidade, trazendo para a nossa realidade. As pesquisas da medicina, até tempo atrás, elas eram voltadas para outro aspecto, para cura de doenças, para poder trazer soluções para problemas que já estavam instaurados. O que nós percebemos é que a ciência da longevidade, ela vem fazer justamente aquilo que nós propomos aqui. Trazer um estilo de vida que influencie na chamada epigenética. Se você não sabe o que é isso, a gente também já tem uma aula gravada no YouTube que explica o que é isso, como é que influencia nos nossos telômeros. Se você também não sabe o que é isso, tá lá na aula, a gente explica direitinho. Mas principalmente trazendo a ideia de que nos tempos atuais, a gente está falando aqui do século XXI, 2025 hoje, a chamada ciência da longevidade tem trazido muito mais evidências que corroboram que nós precisamos construir a qualidade da nossa vida ao longo do tempo, precisamos ser atentos a certos tipos de doenças que são crônicas e que afetam muito a nossa autonomia, a nossa capacidade numa idade mais avançada. E principalmente trazendo consciência e trazendo para todos nós que somos pacientes, né, que buscamos entender o que acontece com a gente, um controle maior da nossa vida. Não é só o médico que vai nos dizer o que nós precisamos fazer. Nós também precisamos ser interessados na própria saúde, precisamos ser pessoas, pacientes, ativos na busca das soluções que fazem o nosso melhor. Então é uma busca contínua da ciência para trazer ferramentas e elementos que ajudem a gente a viver melhor e de nós mesmos buscando autoconhecimento, buscando conhecimento daquilo que faz e é relevante para a vida da gente. Então a gente quer unir isso, a capacidade de nós sermos atores das nossas próprias vidas e trazendo o conhecimento que a academia, né, enfim, a literatura mais moderna tem trazido sobre a ciência da longevidade. E todas essas ações, porque a gente é muito da ação, o Wallace falou da estrutura das nossas lives, né, que a gente fala de dados, mas a gente traz o conteúdo e no final a gente sempre traz sugestões, dicas práticas para aplicar aquilo que a gente está trazendo de conteúdo. E essas ações, elas impactam o presente. É esse presente que vai construir o tijolo do futuro. Então, a maioria das pessoas ainda tem um pensamento muito de evitar doenças ou corrigir aquilo que veio ruim no exame e tal. Mas o Alzheimer, que se quer evitar no futuro, ele começa com a prevenção de hoje, fazendo uma musculação, que já tem pesquisas sobre isso. Então, a gente precisa entender que o que a gente faz hoje vai impactar o presente e, consequentemente, seu futuro. Então, o que a gente fala é para o presente também. Não é só para a longevidade. Aquilo vai trazer
mais conforto e mais bem-estar para o teu presente, para a sua vida atual. Isso é uma coisa, inclusive, que nos distingue, né? A gente fala sobre longevidade, mas longevidade não é só aquilo que está longe. Longevidade não é só aquilo que está longe. Longevidade começa hoje. Então, o que a gente fala aqui sobre estilo de vida, sobre ferramentas de desenvolvimento pessoal, tudo se aplica para a gente começar a viver melhor hoje. Então, não é só pensar quando a gente já está numa idade mais avançada, vai estar velhinho lá, quer estar, né, tudo em cima, podendo, né, viver ativamente, levantando os netinhos para o alto, que todo mundo sonha com isso. Então, precisamos já, desde hoje, ir construindo isso. Agora, 2 anos e alguma coisa, sem lives. E o que a gente fez até hoje? Vamos trazer aqui um panorama para quem está assistindo a gente ter uma ideia do que a gente vem fazendo até hoje. E isso aqui vai ficar datado. Porque daqui para frente ainda vai ter muito mais coisa. Mas pelo menos até hoje, olha só o que a gente fez. Nós no Instagram, que foi a rede que a gente começou, nós já temos lá mais de 400 publicações. Então lá tem live, tem publicação de cortes, tem publicação de vídeos de outras pessoas, tem carrossel, tem informação de um monte de coisa. Pra gente é uma grande vitória, né? Pra quem era bicho do mato digital, já temos mais de 400 publicações que falam e mencionam o assunto longevidade. Isso já deixa a gente muito feliz. Sim. Recentemente a gente já engrenou num projeto que a gente gosta muito, que são as pílulas da longevidade, para você que está às vezes aí querendo só ficar com o áudio, ouvir alguma coisa sobre a área da longevidade, você pode ir no Spotify, pode ir aqui no YouTube, que tem lá uma abazinha de podcast, e de segunda a sexta a gente publica episódios diários com até 5 minutinhos, para você poder ter aí uma informação útil ou um assunto, que geralmente a gente escolhe um assunto durante uma semana. É, a gente fala tema semanal. Sobre o mesmo tema durante uma semana, com 5 perspectivas diferentes. Então, é coisa fácil, a gente chama de pílula porque é só, né, resolver rápido. E é uma pílula que realmente resolve, que é o remedinho para longevidade. Vai lá na nossa pílula que já te ajuda. Lives, aqui ó, quantas ó. 100 lives. 100 lives que a gente está aqui hoje fazendo, né, trazendo conteúdo que a gente faz assim, ó, estuda a quantidade de dezenas de livros que nós já lemos, e muitas das nossas lives, na descrição da live você vai achar os livros que a gente menciona, que a gente estuda, que a gente lê, fora os artigos científicos e coisas, né, que a gente tenta trazer aqui de uma forma bem palatável, de uma forma bem, sabe, direta, para que você entenda o que a gente quer falar, né? A gente tem podcast no Spotify, também no YouTube. Também. A gente tem aula sobre telômero. Algumas lives nossas parecem aulas também. No site a gente publica textos reflexivos sobre essa questão da longevidade. A gente tem um pouco da nossa história lá. Tem sugestão de livro também que a gente coloca. A gente já fez parcerias e lives com outras pessoas maravilhosas. Verdade. Então a gente tem live de entrevistas, live de colaboração bacanérrimas que a gente já fez. Um monte de evento, café e cursos e mentorias que a gente faz como aprendizes. Porque já rodamos um bocado, assim. Bastante. A gente, nessa jornada aí, o que a gente pensou, né? A gente veio de uma formação que não é do empreendedorismo. E o Bora Rejuvenescer é uma empresa, é empreendedorismo. A gente precisa entender essa linguagem, porque se queremos levá-la para o maior número de pessoas, a gente precisa entender como fazer isso. Então, a gente começou a estudar essa área. A nossa família não é de uma família de empreendedor. Isso tudo é muito novo pra gente. Tem uma questão também de melhorar a oratória, melhorar no meio digital. Como que a gente aprende isso? Então, a gente está sempre fazendo curso, sempre indo evento, sempre fazendo alguma coisa. Porque é sempre muito bom, porque a gente viaja, para num lugar legal que a gente não tinha ido, come em bons restaurantes, a Nutri aqui sempre indica lugar bom pra gente comer. Aprende coisa de comida vegetariana. Pô, é uma experiência. Aí depois a gente faz o quê? Reúne tudo isso e de alguma forma traz informação aqui pra dentro. Exatamente. Tudo a gente procura pensar o que a gente pode trazer de positivo
para a longevidade? O que a gente pode contribuir para o próximo? E a gente está pulverizando isso, tornando um ecossistema digital também de informação. Então, em breve a gente também vai para o TikTok, que é mais uma rede que tá enorme. E é isso, assim, a gente precisa realmente ir entendendo essa linguagem nova. Eu tenho um filho de 9 anos, ele já nasceu no meio digital e ele dá altas sugestões pra gente, né, Dá. Ele assiste aula, ele sabe o que é telômero. Falei pra ele que a gente ia fazer a live número 100, ele já deu pitaco de fazer decoração. Então, assim, ele já tá crescendo com uma visão, né? Uma diferente. visão de envelhecimento diferente da que eu tive na idade dele. Porque ele acaba participando de reunião nossa, ele vê a live nossa. Então, para ele isso já se torna uma linguagem natural. E nós começamos a observar que o nosso comportamento impacta não a nossa geração atual, mas pode ajudar a influenciar a geração futura. E isso é uma coisa que faz a gente pensar em como a gente vai falar nosso conteúdo de uma maneira fácil. Porque se a criança entende, qualquer pessoa vai entender. Então é o cuidado que a gente tem. Sim. Quando a gente vê que ele dá uma opinião e entende, aí a gente tá no caminho certo. Pois é, então fizemos aqui, né, um flashback aqui, né, de quando a gente começou, as experiências que a gente teve, o que motivou a gente a buscar, o que foram as direções que a gente veio tomando, como é que a gente ainda está construindo esse sistema, o que chamou mais a nossa atenção ao longo do tempo. Agora vamos fazer aqui um balanço daquilo que a gente viveu, né, depois disso tudo. Por quê? 2 anos mergulhado no processo do digital, falando aqui no digital, isso mexeu com a forma como a gente se comunica, isso também impactou muito naquilo que a gente busca traduzir, né, para cá, aquilo que a gente busca como fonte de informação e aquilo que a gente muda também como pessoa. Né, a nossa essência, aquilo que a gente se identifica como, que a gente chama de identidade. Como é que o Bora Rejuvenescer influenciou também na gente? Aí a gente está falando aqui de Wallace e Amanda, né? Como é que o Bora Rejuvenescer impactou a nós dois? Acho que o primeiro ponto, a gente trouxe alguns pontos aqui, né? O primeiro ponto foi que a gente ficou muito mais consciente do caminho que é necessário tomar para poder ter uma vida bem vivida, não só hoje, como também para amanhã. Todo o processo de planejamento, de construção, de detalhamento do que é necessário, do que vai fazer a gente se sentir feliz, né? Isso é muito importante. A gente vê que, às vezes, não sei se acontece isso com você que está assistindo a gente, já aconteceu comigo, posso falar por mim. Às vezes a gente está num momento da vida onde a gente está só seguindo, sabe, os outros, sem ter muita perspectiva do que a gente quer, do que realmente a gente deseja para a nossa vida, o que é importante para a gente, o que faz a gente dar aquele sorriso no canto da boca, sabe, o que vai fazer sentido a gente fazer durante uma boa parte da nossa vida e que vai conectar com quem a gente é. Então, assim, nós acreditamos que a gente não veio para esse mundo só para poder passar por dificuldade, sabe? Tá sempre querendo escalar a próxima montanha. É também necessário o momento do lazer, do prazer, de se sentir conectado com aquilo que a gente chama de talento, né? Identificar aquilo que fala mais alto na gente. Então, nesse processo, pelo menos assim, uma coisa que a gente pensou, né, para poder falar que a gente ficou muito mais consciente do que a gente quer, muito mais consciente do que é preciso fazer nesse processo. Aí a gente está aqui fazendo o quê? A cada semana, tentando passar isso para quem assiste a gente. Porque quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala de dinheiro e tal, e como um dos valores do Bora é verdade, a gente precisa viver essa verdade. Então, como o que está melhorando a nossa saúde física, mental e espiritual, e o que está piorando também, o que nós precisamos mudar na nossa rotina para poder melhorar. E
isso trouxe um outro olhar, trouxe uma mudança até na maneira de ver e a profissão que a gente exerce. A gente não está só no Bora atualmente. Eu atendo como nutricionista, por exemplo, e o Bora Rejuvenescer mudou a forma que eu falo nos meus atendimentos. Porque está tão entranhado essa questão da percepção de que a gente precisa ter saúde física, mental e espiritual, que eu falo de alimentar a alma também. Como você alimenta a sua mente? Isso impacta na maneira como você alimenta o seu corpo. Se você não está bem psicologicamente, a escolha alimentar que você vai fazer vai ser totalmente diferente de quando você está bem. Então, o que te traz ansiedade? O que te traz inquietação? Isso mudou a maneira como eu conduzo meus atendimentos. Mudou a maneira que ele escolhe como passar o dia a dia dele no trabalho, o que ele leva para se alimentar, porque tudo que ele te fala, ele te testa na gente. Pô, né? Demais. Essa aqui, quando vai atender os pacientes, quando ela fala assim, só um minutinho, eu vou espirrar. Longevidade. Ela espirra longevidade, né? Eu o tempo inteiro falando sobre isso, porque impregnou na gente, né? Essa visão sobre a vida. A gente consegue ficar muito mais consciente e entender que nós precisamos testar esse processo. E quando a gente vê que funciona, a gente fala assim, olha, isso aqui funciona. Se você pensar no longo prazo, isso vai te ajudar a ter uma vida melhor, já começando por hoje, né? Então isso foi um caminho super importante. E dentro desse o que funciona, nós observamos que funciona para outras pessoas também. A minha mãe, assim, ela é uma super fã da gente, assiste nossas lives e tal. O pai do Wallace também está sempre assistindo e eles têm mais de 60 anos. Então, a minha mãe começou a aplicar tantas coisas que ela mesma pode colocar se a vida dela melhorou ou não. Mas, por exemplo, na questão alimentar, minha mãe perdeu 5 quilos e ganhou massa muscular, começou a fazer musculação. O pai do Wallace esse mês começou a frequentar a academia. Isso tudo é uma vitória pra gente, porque a gente quer que nossos pais vivam mais e com saúde. Então, quando a gente começa a ter consciência do que faz bem e do que faz mal, e a pessoa do nosso lado precisa melhorar certos aspectos, a gente fica preocupado, porque a gente quer o melhor para a pessoa, mas ao mesmo tempo, qual é o outro valor do Bora? Respeito e liberdade, a gente tem que respeitar o outro. Então isso é um desafio interior também pra gente, a gente observar e ver que a gente vai ganhando conhecimento, vai vivenciando, né, cada vez mais com pessoas que vão compreendendo o que ele te fala, mas que ele tem que respeitar o tempo de cada um. Uma coisa muito interessante que aconteceu foi que a gente começou a namorar. É verdade. A gente já se conhece há 30 anos, né? Cara, ou mais. Desde os 15, uns 30 anos ou mais. Sempre fomos amigos a vida inteira, né? Sempre, mas sempre assim. Ou tava com alguém, ou ele tava com alguém. A gente nunca ficou solteiro simultaneamente. Acho que só uma época, mas foi bem rápido, mas também tava cada um para um canto. Ainda não tava conectado. Aí a gente começou o Bora. E os dois estavam solteiros. Pois é, aí ficamos... Rolou uma torcida coletiva, né? É verdade. Dos seguidores que mandavam, quando eu abria a caixinha quando a gente abria a caixinha de perguntas, sempre vi uma perguntinha marota. E de amigos que começaram a falar assim, gente, vocês não percebem que vocês nasceram pro outro, não? Aí a gente olhava um pra cara do outro e aí, né? E aí? Aí percebemos, né? Agora estamos aqui juntinhos. Estamos juntinhos nesse sistema, nesse projeto maravilhoso que é o Bora Rejuvenescer e felizes, né? Botando em prática sociabilidade, relacionamentos e criatividade e sexualidade. Pois é. Um outro aspecto que foi importante, além disso que a gente já vem falando aqui, é que a gente ganhou muito conhecimento dentro da área da longevidade. E isso veio através de pessoas que a gente conheceu, isso veio através de um interesse, vamos dizer assim, quase obsessivo, né? Por leituras
chegou um momento que a gente estava contando a quantidade de livros e tipo assim, olha, eu consegui ler 2 esse mês, eu consegui 3. E a coisa vai fora os outros conteúdos que a gente vai cada vez mais buscando assistir. Então, é muito legal quando você começa a enxergar a vida pelo viés da longevidade, pensando na qualidade da sua vida, que você começa a perceber o seguinte, olha, aquele livro ali, ele traz uma ferramenta que fala sobre se relacionar com pessoas. Aí a gente descobre que existe uma pesquisa, que é a pesquisa mais longeva da história, que é uma pesquisa de Harvard, que fala justamente isso, que os pesquisadores quiseram descobrir o seguinte, o que nos faz felizes? E descobriram que é justamente a manutenção de relacionamentos. Então, olha só, se você consegue ter bons relacionamentos, cultivar e saber se comunicar bem, isso faz você viver muito mais tempo. Segundo a pesquisa que já está aí durando mais de 70 anos. Então, olha como é que é interessante, como é que a gente fica com um olhar muito mais atento para o conhecimento que pode ser aplicado na área da longevidade. E nisso a gente começou a devorar, né? Buscar as conexões que fazem parte, muitas vezes, da área do desenvolvimento pessoal, da área, sei lá, de outras áreas do conhecimento e ver como isso se liga totalmente com a qualidade de vida e a busca da longevidade. Então isso fez a gente ganhar muito conhecimento para a nossa vida e a gente espera que a gente esteja, né, direitinho fazendo o nosso dever de casa, transmitindo isso da forma mais fácil e acessível para quem assiste a gente. Sim. Então conhecimento foi uma coisa que mudou muito, assim, a gente, né, ganhou muito conhecimento ao longo desse período. Uma vez eu falei pro Wallace que envelhecer não é sobre uma área de conhecimento, é sobre viver. Todos nós envelhecemos. Então, a gente precisa entender como os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia se conectam com isso. Porque a maioria das pessoas, pelo que a gente observa, já sabe que precisa ter as finanças em dia para poder ter uma saúde emocional tranquila, porque falta de dinheiro estressa, que comer gordura demais faz mal pro coração, que doce demais vai levar ao ganho de peso, refrigerante e tal. Mas por que há uma dificuldade de executar, de fazer atividade física e tal, de dormir bem? Por que a saúde do sono das pessoas está tão ruim? E existe uma raiz para isso, está muito ligada à questão do desenvolvimento pessoal. Então a gente tem trazido ferramentas sobre isso. E o que a gente espera que com esses aprendizados que a gente está tendo, sobretudo que a gente está estudando sobre empreendedorismo, sobre como expor esse conteúdo e aprendendo ferramentas de edição e tudo mais para isso ficar mais fácil, como isso pode ajudar. Então, hoje, a gente está preparando cada vez mais coisas para você. A intenção é cada vez sistematizar tudo isso para entregar de uma maneira fácil para que você tenha o seu envelhecimento, a sua rejuvenescência, que ele te chama, de uma maneira que você consiga construir ela de forma saudável, com a gente te dando ferramentas para isso. E é isso que a gente espera aprimorar cada vez mais para ir para as outras etapas que a gente vai apresentando no Bora Rejuvenescer. O que mais? É isso. É isso? É isso. Eu já tava fechando. Então, olha só. Tia Gislene não pode ver a gente encerrando a live assim não, hein? De água com gás, tá? Não é champanhe, é água com gás, que é a nossa bebida preferida, né? De todos, a gente tá sempre com a aguinha com gás. E muito obrigado por você que acompanha o nosso canal. Se você está chegando hoje, conhecendo a gente, seja muito bem-vindo. Nós estaremos aqui pelas próximas décadas fazendo essa jornada dentro da área do conhecimento, da longevidade. Cada vez mais a gente pesquisa, cada vez mais a gente busca fazer com a gente mesmo coisas que funcionam, trazerem ferramentas
para você que nos assiste, para que seja simples, seja fácil, que você possa entender que esse processo é importante para a sua vida hoje, que você pode e deve começar hoje a olhar para você como um ser que quer viver com autonomia, com liberdade. Você sabe que dentro de você tem essa busca pela felicidade, pelo equilíbrio, por uma vida bem vivida. E a gente quer estimular isso, uma vida bem vivida, com qualidade, trazendo aqui as ferramentas que a área da longevidade tem trazido para a gente e que a gente com todo prazer busca trazer para você que nos assiste. Então, obrigado, estamos aqui hoje comemorando a live número 100. Queremos aí que você se sinta contagiado pela nossa alegria, pelo fato da gente estar aqui comemorando hoje essa marca que para a gente é muito importante, né? De estar aos poucos construindo esse sistema que para a gente é grande, a gente se sente às vezes pequenininho, mas a gente se sente também desafiado em cada vez mais buscar o próximo passo, e o próximo passo, e o outro passo, e a gente conta muito que você esteja com a gente nesse caminho. Queremos que a sua vida seja iluminada, você tenha um estilo de vida que a gente também acha que é super benéfico pra gente, e a gente se sente feliz assim de você estar também junto com a gente nessa jornada. Isso, sigamos na nossa tribo e vem com a gente, bora rejuvenescer. Parabéns pra nós e parabéns pra você. E deixa aí, se você quer saber alguma coisa sobre a gente, se você já sabia o que a gente falou aqui, se você está conhecendo a gente aqui, o que você achou mais legal daquilo que a gente faz, não esqueça de dar uma vasculhada. Pode ir lá, pode dar uma de curioso, de curiosa. Vai no Instagram, vai no Spotify, vai aqui no YouTube, dá uma remexida, vai lá no início, vê lá a gente lá falando tudo assim, ó. Oi, boa tarde, boa noite. E agora a gente tá aqui, ó, bebendo água, enxugando suor e bora, galera. Aqui no Rio tá 50 graus. Putz, eu já tô suando, meio que, ó, já foi pro saco. Obrigado, gente. Ó, ótima semana. Estaremos aqui na semana que vem com mais uma live centenária a partir de agora. Amém. Um beijo pra todos. Valeu.